apresentar a pesquisa e trazer a reflexão acerca do tema da recuperação judicial. Da última vez que eu apresentei a pesquisa, eu tinha 85 dias, né? Hoje a gente tem mais de 90 dias, e a minha maior preocupação foi apresentar os dados no Judiciário Carioca e verificar se já teria iniciado a corrida pela busca, né, de proteção, e teria já sido iniciada a judicialização em relação às empresas em crise, principalmente em recuperação judicial e falência. E aí, quando eu pesquisei, hoje eu trago dados bem atuais, né, os dados de hoje, eu verifiquei que a gente 3 recuperações judiciais em andamento, que elas entraram pós o dia 20 de março, só apenas 3 grandes empresas, o Instituto Cândido Mendes, a João Fortes Engenharia e a empresa de ônibus que trabalha com transporte, a Pegasus, né? E aí depois, em relação à falência, daqui a pouco eu apresento os números para a gente poder trabalhar. A minha maior preocupação, então, ao pesquisar essas 3 instituições que entraram, então a gente pensou assim, bom, hoje nós vamos trabalhar com agentes econômicos, porque como o Instituto Cândido Mendes é uma associação, a gente teve, assim, eu como pesquisadora entendo que é o privilégio de ter tido um direito vivo e aplicado ao caso concreto da Cândido Mendes, por ter estendido a recuperação a essa associação. Eu acho que os precedentes do STJ já vêm sinalizando nessa quebra do formalismo exagerado, a gente viu isso em relação ao rural, agora recentemente em 2019, né, que o STJ ele entendeu que você poderia aplicar o Instituto da Recuperação Judicial, mesmo para aqueles que não tinham constituído 2 anos de registro, ele entendeu que o registro teria uma natureza declaratória, ele enfrentou esse tema, entendeu que não se trataria de uma violação da boa-fé objetiva em relação às dívidas pretéritas quando contratou com aquela pessoa jurídica que não era um empresário e que não estaria sujeito ao Instituto da Recuperação Judicial. Esse é o grande tema quando se trabalha com uma associação, quando se trabalha com uma pessoa jurídica que não está no rol do artigo 1º, se as dívidas pretéritas, quando se traz elas para dentro do judiciário via recuperação judicial, se estaria gerando insegurança jurídica, porque quando eu contratei, aquela pessoa não estaria sujeita ao regime da recuperação judicial. E é o que aconteceu com a Cândido Mendes, ela não estaria, só que a minha preocupação foi identificar quem era cada um dos 3 que teriam entrado com essa recuperação judicial para saber se a dívida deles era pretérita ou para saber se a dívida deles era decorrente do Covid-19. E aí, ao analisar cada um desses processos, a gente verificou, né, que no dia 3 de março, a Cândido Mendes já tinha feito uma assembleia e já tinha sinalizado a recuperação judicial, antes da gente ter o lockdown parcial e o fechamento da suspensão, né, das atividades decretadas aí pelo governo do Estado e o do município diante da quebra do Pacto Federativo. E, posteriormente, eu fui estudar João Fortes. João Fortes Engenharia, ela já tinha 2016, 2017, 2018, ela mesma coloca na inicial dela vários processos de falência em face da João Fortes. Então, era uma dívida que já era anterior à Covid, né? Não é a causa, não é a Covid. E a Pegasus Engenharia, a gente diariamente aí no judiciário, muito antes da Covid-19, várias empresas de ônibus buscando ajuda do judiciário, tendo em vista o congelamento de tarifas, o transporte ilegal e uma série de fatores que já deflagravam uma crise anterior, que não era a crise da Covid-19. Então, assim, depois que eu apresentei a pesquisa, na semana passada, eu obtive dados de outros estados, que foi bastante interessante. Por exemplo, São Paulo, só teriam tido 4 recuperações até hoje. Vitória, nenhuma. Né? São dados que não são da minha pesquisa, mas que as pessoas me ligaram e me passaram e falaram, realmente não tem esse aumento hoje no judiciário, né? Essa corrida pela busca da recuperação judicial.
E aí eu pergunto, dessas três, qual das três são microempresas e empresas de pequeno porte? Já que todas as pesquisas indicam que elas são as maiores afetadas com a Covid-19, porque o caixa delas não suportaria mais de 2 meses. A gente tem mais de 3 meses, né, de crise deflagrada, e aí a minha pergunta é, qual o caminho que elas escolheram? Será que elas estão aqui vivendo de forma sintomática, sem buscar, né, o judiciário, esse aval do judiciário, essa tentativa de judicializar e tentar fazer um acordo via recuperação judicial? Por que elas não vieram para cá? Essa sempre, depois, em São Paulo, a informação que eu obtive também do juiz doutor Sacramone é que das 4 que teriam pedido recuperação judicial, nenhuma era microempresa ou empresa de pequeno porte. Onde elas estão? Será que elas estão negociando preventivamente, mas sem o judiciário? Né? Essa é a grande questão, porque se elas não teriam caixa, elas fecharam todas elas, e aí vão aplicar o Fresh Start, que a lei, o PL, já se refere a ele como uma tentativa de fechar a antiga empresa e reabrir uma nova, né, livre de algumas dívidas. Hoje a gente tem um grande problema para isso, que é a associação, né? Associação tributária, associação trabalhista, a própria associação empresarial, prevista no 1146 do Código Civil. Então, a gente tem uma série de empecilhos, né, que de alguma forma dificultariam. Como é que está sendo feito isso? A brasileira, a gente não sabe, né? Eu ainda não tenho esses dados. Eu posso sinalizar, mais ou menos, que elas não estão aqui no judiciário hoje, mas também não posso sinalizar que elas não virão no próximo ano. Mas a preocupação com a pesquisa é, se eu parto de um dado que já tem 160 empresas em recuperação judicial hoje, no ano que vem eu vou ter um número de 2.000. Se eu parto de um dado que eu tenho pouquíssimas empresas hoje, pode ser que elas nem cheguem até o judiciário, né? Essa é a questão. É a questão de se repensar a aplicação dessas medidas hoje, após 3 meses, para essas empresas em recuperação. Então, a minha grande preocupação em relação ao PL já que elas, nenhuma, né, a crise deflagrada pós-Covid veio para o judiciário carioca, a minha preocupação eu vou trazer negociação preventiva, será que quando eu trago a negociação preventiva para dentro do judiciário, eu não possibilito uma alteração do pêndulo, né, uma inversão entre os jogadores, os players, porque hoje está todo mundo na crise, está todo mundo com a Covid. Nenhuma pessoa com quem eu tentei mediar, né, via administradora judicial, ela me recusou a mediação. Nenhuma pessoa que tentou mediar comigo, eu recusei, porque eu sabia que se ele saísse do imóvel, a gente não teria outro para colocar. A gente precisava ter essa sensibilidade. Então, nós mediamos o tempo todo, né? Eu acredito que muitos estejam mediando os contratos de locação. Eu já cheguei a ouvir de uma das pessoas com quem eu mediava que ela não ia me dar o desconto agora, mas jogaria para o final. Ou seja, ela me daria agora, mas no final eu teria que ser repactuado aqueles valores. Porque se você tira aquela pessoa do seu imóvel ou altera aquela relação contratual, ela não tem quem colocar naquele lugar, porque todos, de alguma forma, são afetados, né? Todos, entre aspas, são afetados pela crise. Algumas pessoas jurídicas não estão até muito bem com a crise. Mas, então, quando a gente pensa isso em termos de Brasil, a grande preocupação também foi buscar essas subnotificações do judiciário, né? Porque o judiciário apresenta números de 1.000, 1.100, 1.200, no entanto, a gente tem 3, né? O judiciário carioca, o sistema ele é muito ruim, ele não identifica, teve que ser analisado processo a processo. Então, hoje é uma oportunidade enorme estar aqui na associação e pensar que medidas podem ser adotadas para essas microempresas e empresas de pequeno porte de forma horizontal. A minha preocupação com o Instituto da Negociação Preventiva ser judicializado é que você traz ele via lei, né, de forma vertical, de cima para baixo. Quando você permite horizontalizar o Instituto da Mediação, do acordo, é muito melhor. Por quê? Porque você vai levar até essas pessoas, microempresas, empresas de pequeno porte, que talvez não viessem para o judiciário, porque não tem valores, né, é custoso, porque não tem profissionais habilitados que elas conheçam, porque o custo é muito alto, porque são empresas cujo faturamento é muito pequeno, que não justificaria. Então, assim, acho que a gente tem que... Hoje a lei, ela me sinaliza que a gente precisa se aproximar.
e não eles que estão vindo até a gente numa judicialização desenfreada. Ou seja, nós precisamos chegar até essas pessoas e precisamos falar, olha, nós temos todos esses mecanismos. Por isso que eu acho que é importante a horizontalização dos institutos, via sindicato, via associações, Fiesp, assim a gente, em universidades. Essa foi a grande preocupação com a pesquisa e é uma oportunidade muito, muito grande trazer ela aqui para a associação, para todos aqueles que estão ouvindo e que estão lá no final, né? No final da cadeia, como eu falo, que ainda não chegaram aqui para a gente no judiciário. Importante você ter comentado, Thaís, esses três casos que ocorreram agora, porque, representando a Associação Comercial, eu e a presidente Tinha já participamos de uma reunião assim, que me deixou muito impressionado, com todos os concessionários de transporte público do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando de ônibus, trem, metrô, barcas, e aquele momento, eu estou te falando há uns 30 dias atrás, a situação era o seguinte, 80% de queda de demanda, e, portanto, de quebra iminente. Os próprios concessionários. É o estado onde a situação é mais grave, porque o transporte é todo privatizado, não há subsídio. Então, eles ficaram da noite para o dia afora a concorrência do transporte clandestino. Vai haver muito problema. Então, isso é muito assim, oportuno o teu destaque, não é? Eu queria perguntar ao doutor Alexandre. Há muita discussão hoje sobre a questão do ativismo judicial. A gente fala do ativismo lá nas cortes superiores e ativismo aqui embaixo. Um dos exemplos que eu queria lhe dar, e que também participei em nome da Associação Comercial, uma audiência de uma ação civil pública, na 7ª Vara de Fazenda Pública, participei também online, onde o MP e a Defensoria sustaram 2 decretos da Prefeitura e do Estado, um de cada um, a respeito da abertura gradual da economia. E eu assisti 5 horas de audiência, fiquei muito impressionado, se não com a postura do juiz, que foi muito, assim, me pareceu muito bem colocado, bem, assim, mas da Defensoria e do MP, muito querendo administrar no lugar do prefeito e do governador. Fiquei muito impressionado. Então, essa é uma pergunta que eu queria lhe fazer, ou seja, em que medida você percebe o ativismo e em que medida isso é necessário? Ou é o ativismo, ou eu queria lembrar para muitas pessoas o seguinte: há uma linha tênue entre o que é o ativismo e o que é o velho princípio consagrado na lei de introdução ao Código Civil, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, em que o juiz tem necessariamente que adaptar o caso concreto às normas genéricas. Então, isso também é uma linha, às vezes nem tão tênue, mas eu acho que você, com a tua experiência de juiz brilhante, podia nos clarificar essa situação tão assim, presente no momento. Obrigado, doutor Daniel. É um prazer estar aqui. É um prazer muito grande estar dividindo essa live com outros ilustres palestrantes. E com relação a essa questão do ativismo judicial, ela é, na minha opinião, muito problemática. Vamos lá. Vamos colocar primeiro essa questão desse processo que foi mencionado lá. O Ministério Público e a Defensoria Pública são 2 instituições altamente respeitadas, não tenha dúvida disso daí, sempre na defesa do interesse da população, mas, veja bem, você aí já começa a ingressar, a sair daquela posição de começar a entrar no mérito administrativo. O prefeito fez isso, o governador fez aquilo outro, mas isso daí está errado. Olha só, na verdade, eles foram eleitos para aqueles cargos. Os promotores, os defensores, os juízes não foram eleitos para aqueles cargos. Eles não fazem parte
do Poder Executivo, dos cargos eletivos. Então, é extremamente preocupante. E o que me preocupou mais ainda nesse processo da 7ª Vara da Fazenda Pública é que, com essa questão do ativismo judicial, o juiz deferiu a liminar, até aí tudo bem, mas ele ainda chegou e disse o seguinte: olha só, apesar do Tribunal de Justiça e do CNJ terem suspendido todos os prazos, nesse processo os prazos não estão suspensos. É preocupante isso daí, porque se você tem administrativamente, né, não tenha dúvidas que tanto o presidente do Tribunal de Justiça, o corregedor do Tribunal de Justiça, como o presidente do CNJ, eles têm funções administrativas nas quais os magistrados estão subordinados, não na questão da decisão judicial, do mérito da decisão judicial. As questões administrativas, os juízes estão subordinados, pelo menos ao longo desses 26 anos que eu tenho de magistratura, eu tenho entendido dessa forma. Então é preocupante você ter o ativismo nesse ponto, de você chegar e começar a substituir o executivo e o legislativo. Nós temos, não só aqui no estado do Rio, mas nós vemos o Supremo Tribunal Federal, às vezes, com um ativismo judicial exacerbado. Eu não vou nem entrar no mérito da questão desses últimos dias aí, a respeito desses inquéritos que estão em curso lá no Supremo Tribunal Federal, mas, por exemplo, se nós formos lembrar algum tempo atrás sobre a questão que o Supremo decidiu equiparar o crime de homofobia ao crime de racismo, a gente aprende na faculdade, pelo menos está lá escrito na Constituição, que não há crime sem lei anterior que o defina. Ah, mas caberia ao legislativo fazer essa lei. Sim, mas o legislativo não fez. E aí você chegar e equiparar a homofobia ao crime de racismo, para mim, você aí é um caso de ativismo judicial em que você já está entrando na seara do legislativo. Então, nós temos um exemplo local do Rio de Janeiro, onde você está entrando na seara do executivo, e um outro a nível federal, onde você está entrando na seara do legislativo. É perigoso esse ativismo judicial. E comentando, por exemplo, o caso da João Forte, que foi aqui colocado, o que acontece? Houve um recurso, né, para o Tribunal de Justiça, né, e o que aconteceu? A lei, isso daí a doutora Thaís e o doutor Marcelo sabem melhor do que eu, assim como o senhor também, o doutor Daniel, que a lei de recuperação judicial estabelece textualmente que o juiz vai deferir o processamento da recuperação e o juiz vai nomear o administrador judicial. O relator entendeu por bem dizendo o seguinte: não, quando está dizendo juiz, está dizendo julgador, ou seja, aplica-se também ao desembargador. Espera aí, ninguém fala isso. Eu tomei o cuidado de procurar alguns livros, como o do professor Manuel do Justino, do juiz Marcelo Sacramone, outra que é a coletânea organizada pelo professor Paulo Toledo, outra organizada pelo Francisco Sátiro, ou seja, todos autores consagrados de direito empresarial, e nenhum deles fala sobre isso. Fala que é o juiz mesmo. Por quê? Porque é ao juiz que esse administrador judicial vai se reportar. E você equipara normalmente o administrador judicial, a grosso modo, ao perito judicial. O juiz vai nomear como perito judicial aquela pessoa que ele conhece, que ele tem confiança, que tem capacidade técnica, assim como é com o administrador judicial. Você vai nomear o administrador judicial, eu vou nomear fulano, porque neste processo eu acho que ele tem o perfil ideal. Nesse outro processo, esse administrador não tem o perfil ideal, mas esse outro aqui tem o perfil ideal, então vamos nomear este aqui. Então o juiz vai seguir o quê? Vai seguir a lei. Até porque, como é que você, muitas vezes, advogado, vai conseguir explicar para o seu cliente: olha assim, o juiz deu essa decisão, mas não está na lei.
Aí o seu cliente vai olhar assim para você, mas como assim está na lei? O juiz não tem que decidir conforme a lei? Aí o advogado vai explicar, ele tem que decidir conforme a lei, mas aí ele resolveu dar uma outra interpretação da lei. Aí fica complicado, né? Fica complicado. Também nessa questão do ativismo judicial, pegando outro exemplo que foi aqui colocado, temos a questão da Cândido Mendes. A questão da Cândido Mendes, para mim, não chega nem a ser um ativismo judicial. Por quê? Porque, na verdade, a juíza, ela simplesmente chegou e falou o seguinte, olha só, a lei de recuperação judicial, ela não proíbe textualmente que as associações civis, que é o caso da Cândido Mendes, por exemplo, ingressem com ação. Não há essa proibição textual. Então, ela houve dessa interpretação, tanto que houve recurso e o tribunal, no agravo, em sede liminar, falou, não, está mantida a decisão, vamos aguardar, vamos depois julgar o mérito. Mas não houve liminar para cassar a decisão da juíza. Então, aí não é um ativismo judicial, é uma interpretação, até lógico, quem quiser procurar na internet e ler a decisão da doutora Maria da Penha, a decisão está brilhante, está bem fundamentada, explicando bonitinho, e é daquela decisão que você pega, entrega para qualquer pessoa na rua, a pessoa vai ler e vai entender. Porque a decisão boa do juiz é aquela decisão que você pega, o juiz chega e decide, você pega para o sujeito e fala assim, olha, você está entendendo que o juiz aqui decidiu? O sujeito fala, entendi, essa é a decisão boa. Aquela decisão onde você vai citar doutrina alemã, doutrina israelense, doutrina da Mongólia, sei lá de onde, aí o sujeito vai olhar assim, mas eu não estou entendendo nada do que esse sujeito quis dizer aqui. Então, há esse problema. Então, com relação a essa questão do ativismo, do protagonismo judicial, o juiz ele tem que ter a consciência de chegar e se colocar no seguinte lugar. Eu devo solucionar os conflitos de interesse. É para isso que o juiz serve. Ele serve para solucionar os conflitos de interesse. E como? Dentro que estabelece a Constituição e as leis. Não vamos querer extrapolar além do que a gente pode. Não vamos querer chegar e dizer o prefeito está errado, o governador está errado. Candidate-se. Submeta o seu nome ao escrutínio popular. Vamos ver se, por acaso, o povo vai entender que você vai fazer melhor do que aquele que está lá e você será eleito para o cargo. E aí você vai poder fazer de outra forma. Agora, não vai poder chegar e dizer, até porque é muito fácil quem está de fora chegar e falar, olha, o que você está fazendo está errado, né? Vai para o lugar dele, sente-se na cadeira dele, tente fazer melhor. E uma outra coisa, para finalizar, e isso que eu me bato muito nessa questão. O Estado, ele não gera riqueza. O Estado não produz riqueza. O Estado vive de quê? Vive de imposto. Imposto esse pago pelos empresários e pelos trabalhadores em geral. É com esse dinheiro que é pago pelo trabalhador e pelo empresário em geral, é que o Estado vai chegar e vai investir esse dinheiro, vai poder fazer o que ele tem que fazer. E, pelo amor de Deus, o que muitas vezes as pessoas não entendem é o seguinte, todos os magistrados, promotores, defensores, são servidores públicos. Nós somos servidores públicos e o nosso salário vem do imposto que é pago pelo contribuinte. A partir do momento em que você atrofia a atividade comercial, atrofia a atividade empresarial, as pessoas deixam de fazer negócios, o dinheiro deixa de circular, o imposto deixa de ser recolhido. Como é que essas pessoas acham que o salário deles vai vir? Do céu? Não, o salário não vai vir do céu, o dinheiro não vai chover. O dinheiro vai vir desse imposto. E se esse imposto não é recolhido, como é que você vai fazer para poder ter dinheiro para pagar, inclusive, esses salários? Não estou nem falando de fazer obra pública, não, nada disso.
Então, o juiz ele tem que se colocar no seu lugar de chegar e pensar o seguinte: não, o meu limite é esse, eu não posso extrapolar esse limite, eu tenho que parar por aqui. E parando por aqui, eu já vou agradecendo, né, porque eu já falei muito, para dar oportunidade aos outros palestrantes de falarem. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre Mesquita, obviamente sempre brilhante, sempre conciso e brilhante, e irreparável. Eu queria perguntar ao doutor Marcelo Macedo, que é um advogado e um administrador judicial experiente, até buscando o tema que eu abri a nossa discussão de hoje, que nos foi trazido pelo nosso Conselho de Esporte da Associação Comercial, que é a questão da dificuldade dos clubes de futebol e dos clubes em geral em sobreviverem. Né? Nós vivemos uma situação que, como a Thaísa demonstrou muito bem, nós já vimos numa situação que não era boa. Né? A decisão da doutora Maria da Penha em relação a Cândido Mendes, ela abre um espaço, por exemplo, para que esses clubes, como um todo, em geral, clubes, não só os clubes esportivos como em geral, e os clubes de futebol, eles possam também ter abrigo na lei de recuperação? Você acha que isso é alguma coisa viável e que seria, vamos dizer, um campo para que essas... Porque, no fundo, vamos pensar aqui, você está lidando com patrocinadores, você está lidando com salários, você está lidando com toda sorte de relações econômicas e trabalhistas, ou seja, você só não tem nome de empresa, mas você, na verdade, é uma empresa. Então, joga a bola para você, Marcelo. Doutor Daniel, muito obrigado aí pelo convite da associação, eu agradeço demasiadamente participar desse evento, dessa live, e agradeço a associação em nome de Vossa Excelência, muito obrigado pelo convite, queria parabenizar a doutora Thaísa, brilhante advogada aí que nos tem brindado com seu conhecimento agora no campo empresarial, doutor Alexandre, que dispensa comentários, né, pelo seu largo tempo de passagem aí pelo judiciário, agora emprestando seus brilhantes conhecimentos na área empresarial. Enfim, o doutor Alexandre até colocou já muito bem, a doutora Thaísa também fez algumas observações a respeito das associações. Eu acho que essa decisão da doutora Maria da Penha, muito bem prolatada, por sinal, assim como o doutor Alexandre destacou aí, ela é fácil de compreensão, os conceitos dela são externados com uma clareza lapidária, entendeu? Ninguém tem dificuldade ao ler o que ela decidiu e por que ela entendeu daquela maneira. Eu vejo total possibilidade, eu encontro dificuldades, eu até queria fazer um paralelo, porque essas discussões elas são muito instigantes, né? E elas vão sempre acontecer. É difícil você fugir dessas discussões conceituais, como é a questão da trava bancária, que é uma discussão aí que se alonga muito tempo. Nós tivemos uma discussão num processo do doutor Alexandre, inclusive, que eu fui administrador judicial, que é uma questão interessantíssima, que é a questão da officer, que também começou com um problema no seu nascedouro, que era a discussão acerca do quê? De quem era a competência para dar continuidade à recuperação judicial. O processo foi proposto no Rio, sob a justificativa, aliás, quero parabenizar o doutor Galdino, que nos está assistindo, me mandou aqui uma mensagem, porque ele é o condutor do processo. É um processo, assim, ele é mais do que instigante, você acaba se envolvendo, e é bom essa visibilidade, até para que a gente possa falar dos conceitos jurídicos, porque os conceitos jurídicos, e o doutor Alexandre muito me ensinou isso, é uma discussão muito boa, teórica, para a faculdade, mas que às vezes você acaba destruindo as empresas, porque a falta de sensibilidade ou a sensibilidade exacerbada na discussão de princípios e conceitos acabam por trazer aquela situação de um necessitado moribundo, que já está ali numa UTI, se ficar aguardando as soluções embrionárias para dar continuidade ao deferimento de uma recuperação judicial, às vezes é tardia e ela morre. E foi essa a questão, porque o controle estava no Rio, eles ingressaram no Rio de Janeiro,
e foi definida a recuperação sob este escopo de que o controle todo estava no Rio, e depois o Ministério Público recorreu tentando alterar a jurisdição para São Paulo, porque, na verdade, a empresa estava sediada em São Paulo, mas o controle dela todo no Rio. Essa discussão, se você não defere a recuperação de pronto, você acaba por impedir a possibilidade da empresa se recuperar, que é uma discussão muito parecida com essa das associações. Entendeu? Que se discuta até, mas vamos dar andamento ao processo recuperacional para que a empresa tenha uma oportunidade de se recuperar. E quando você ingressa numa empresa como essa, por exemplo, eu estou falando de uma empresa que faturava 300 ou 400 milhões por ano, que me corrige o doutor Galdino, e que empregava mais de 600 pessoas. De um momento para o outro, quando veio a crise agora, recente de 2012, 2013, enfim, ela teve uma queda vertiginosa da sua receita de 400 milhões para 100 milhões. Assim, um fato abrupto de uma hora para outra. Isso, para uma empresa, é um desastre total, doutor Daniel. Eu tive lá dentro vendo a margem de ganho nessas operações. Eles trabalhavam com sistemas de computadores e produtos computadores, enfim. É de 3%, 4%. Se você tiver qualquer erro na tua negociação, nos teus prazos, ou descasamento de recebimento, o teu fluxo vai embora. Então, é de uma dificuldade. Então, se você parar para discutir toda uma questão ainda embrionária, que é a questão da jurisdição, se é aqui, se é lá, e se isso não defere, não dá a oportunidade de se deferir a recuperação judicial, aquela empresa estaria morta. E foi um sucesso a recuperação pela velocidade, o tribunal não alterou a jurisdição, acabou que eles conseguiram aprovar o plano, a situação foi melhorando um pouco, e você convivendo no dia a dia, você vai vendo as dificuldades, porque, por exemplo, eles trabalhavam com a Microsoft, com a Siemens, e compravam muita mercadoria deles, porque eles tinham um volume de compra muito grande, tinham um preço muito bom, mas no final do ano, e o doutor Galdino, que está assistindo, pode me corrigir também, se não for verdadeira a afirmação, eles tinham quase que a obrigação de comprar os estoques dessas empresas que eles não conseguiam vender para terceiros, então eles distribuíam entre os maiores compradores para dividir todo o restolho, por assim dizer, que ficou dentro das empresas, para que essas empresas viessem a vender. Isso já era um prejuízo grande para elas, porque a dificuldade de colocar era muito grande. Então, isso tudo para dizer que, se nós pararmos para discutir essa questão, se a associação tem ou não essa prerrogativa, e não fizer como fez a ilustre juíza doutora Maria da Penha, definindo, de princípio até por convicção absoluta, é muito bem proferida a decisão, isso pode inviabilizar a oportunidade da empresa se recuperar. Toda essa discussão agora passou para o tribunal, mas passou para uma segunda fase com a recuperação deferida. E eu entendo que fez muito bem em deferir a recuperação. Assim como o doutor Alexandre, eu lendo, porque você vai ao artigo 1º, ela fala da sociedade empresária, né? Então, assim, em princípio, as associações não seriam sociedades empresárias de direito. Elas não seriam sociedades empresárias. Mas quando você vai ao artigo 2º, assim como o doutor Alexandre coloca, eu entendo o seguinte, é um texto restritivo, né? E que ele faz ali um elenco, quer dizer, que naquele elenco você só consegue encontrar a proibição dentro daquelas atividades empresariais correlatas. Seria que a associação civil estaria enquadrada ali? Como é uma norma restritiva, eu entendo que só aquelas que estão especificamente ali, instituição financeira, porque a instituição financeira ela tem uma regulação feita pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional, tem que se manter a rigidez monetária do país, tem o problema do risco sistêmico. Então, se isso sair do controle da agência, é muito complicado. Então, a gente entende, porque a área de saúde, enfim, nós tivemos o caso da Unimed Petrópolis também, que foi deferido pelo juiz Jorge, não me recordo sobre o nome, enfim, Petrópolis, na quarta vara civil de Petrópolis, e que depois, posteriormente, foi indeferido aqui no Rio de Janeiro. Eu sou muito favorável, não vejo a vedação legal
para que as associações possam entrar. Vou mais longe, a diferença entre associação, e foi uma discussão que eu vi o doutor Leonardo Marques trabalhar, eu acho que esse caminho legalista é um caminho que tira a oportunidade das associações, porque as associações, eu entendo que elas, de fato, elas exercem atividade empresarial, isso é indiscutível. Talvez ela gere mais riqueza, se há uma diferenciação de cobrança de impostos, isso também é algo que o legislativo pode alterar. Entendeu? Por que alterar a lei para se enquadrar a associação especificamente e não se alterar a lei para se cobrar mais impostos, então, das associações e dar a ela a oportunidade de, como associação, permanecer exercendo a atividade empresária? A única diferença, como você iniciou aí, é o seguinte, é a questão dos fins não lucrativos. Os fins são mais ideários. Mas isso não impede que você exerça uma atividade econômica, que você tenha... Não é que você produz riquezas, você cria uma quantidade imensa de empregos. Eu estava falando agora da empresa, que é a Officer, que tinha 600 empregados e faturava 400 milhões por ano. Como paralelo, desculpe até colocar, porque eu, como flamenguista, conheço mais da questão do Flamengo. O Flamengo hoje fatura 900 milhões por ano. Quantas pessoas o Flamengo emprega? Quantas atividades o Flamengo tem? O Flamengo não tem uma atividade empresarial? É evidente que tem. Pode ser de fato, ela pode estar sob a denominação de associação, ela pode se transformar em empresa, como muito bem colocou a doutora Thaís, se transformar em empresa amanhã... Marcelo, você me permite, claro. Perdão, mas imagina o número de empresas que sobrevivem em torno dessa atividade. Ou seja, ela não é financeira, mas você enseja a participação, a sobrevivência de inúmeras empresas, seja na Cândido Mendes, seja nos clubes, é impressionante, do restaurante, do fornecedor, da empresa de camisas, enfim, dos patrocinadores, das empresas, enfim, toda sorte de empresas que giram em torno da atividade. Não, e aí você vai ao encontro do quê? Do escopo maior da lei de recuperação, que é o artigo 47. É propiciar as empresas, e eu vejo a associação civil, em alguns casos, pode ser até que me convenço de que em outros casos ela não tem uma atividade empresarial. Mas para os clubes de futebol, que é a maior discussão aqui, ou até outros congêneres, eu vejo, na verdade, que é a oportunidade de você propiciar a superação da crise, porque eles têm geração de riquezas, eles têm emprego que tem que ser mantido, então eles têm uma função social, que é o mais importante para a lei. Essa função social é importantíssima. Então, nós ficarmos discutindo, mas a associação tem benefícios, o doutor Galdino também é por esse caminho, ela tem benefícios maiores porque paga menos impostos. Não me parece que seja essa a discussão, porque no momento de crise, a situação dela é absolutamente idêntica a qualquer outra empresa que não seja associação, seja ela uma companhia ou seja ela uma limitada, ou as outras figuras de sociedade existentes, e que são passíveis. Então, eu entendo que é absolutamente possível, factível, o ingresso dessas associações com pedido de recuperação judicial. É a minha visibilidade, até como administrador, porque eu sei que, no momento de crise, as dificuldades do clube ou de outras associações congêneres será absolutamente idêntica à das empresas que podem se beneficiar da recuperação judicial. Marcelo, mesmo o argumento das imunidades ou das isenções, chamar isso de vantagem, teria que haver uma correspondência na possibilidade de distribuição de lucro. Se não há lucro, se não há função de lucro, não há vantagem nenhuma. Na verdade, essas entidades, elas se convertem para as funções diárias da própria associação e serão reinvestidas nessa própria... Quer dizer, é até mais benéfico, em tese, né? Seria até mais benéfico, porque o dinheiro continua sendo aplicado. O Estado, com funções que seriam, só dizendo, funções estatais. Então, na verdade, a imunidade ou a isenção, elas não são a favor, elas na verdade, porque elas estão tirando do Estado uma atividade que ela está suprindo. Então, na verdade, para você chamar de vantagem, você teria que dizer, bom, na ponta eu estou dando mais lucro. Como essas empresas não têm função lucrativa, isso aí anula, é um argumento que não cabe, não vale. Ele é contraditório.
Eu vejo um grande problema, Daniel, assim, nos clubes de futebol. Eu fiquei durante 6 anos como advogado do Vasco, tá? Então, na verdade, eu me aprofundei muito, me apaixonei muito pelo clube. Embora flamenguista, meus filhos até acharam que eu tinha mudado de clube. Você acaba se envolvendo porque é apaixonante. Estava infiltrado. E o futebol, ele tem uma coisa cultural que é muito complexa. Muito complexa. Isso é que eu vejo a grande dificuldade. Como os clubes não são empresas, são associações, flutua por volta do clube uma quantidade imensa de pessoas que vivem do clube. Ou com ingressos que o clube fornece, ou apontando jogadas, enfim. E o clube, ele culturalmente, ele tem uma coisa que é o seguinte: eu não sei qual seria a repercussão de um clube pedir uma recuperação judicial aos olhos de uma torcida. E pior ainda, o que as demais torcidas que não a daquele clube que pediu recuperação possam dizer daquele clube. Ou seja, o clube faliu, o clube se destruiu, e isso cria um pânico e um terror imenso ao administrador. Você pode ficar certo, eles podem até nem confessar isso, mas esse fato eu tenho absoluta convicção de que tem que ser absolutamente corajoso ao extremo para entrar com um processo de recuperação, como eu ouvi dizer que o Botafogo estava entrando. Não é simples. Você pode ter certeza que no dia seguinte vão ter, no mínimo, 10 mil pessoas na porta de General Severiano ali. É complicadíssimo. Então, esse fator cultural, dessa atmosfera que está à látera disso tudo, porque não é uma empresa. Uma empresa, você reúne o teu conselho e decide o que é melhor para a tua empresa, de maneira fria e sem nenhuma paixão exacerbada, o que não acontece com os clubes. Há uma paixão que flutua em volta dele, que é muito forte, e que isso dificulta muito a adoção de uma medida extrema como essa, porque, na verdade, ainda, por mais que se tenha passado o tempo da concordata, que as pessoas já vejam que a recuperação não é como a concordata, até os números já mostram que, antigamente, 99% dos pedidos de concordata, eles se convolavam em falência. Hoje, na recuperação judicial, os números são outros, absolutamente distintos. Eu não tive nenhum caso até hoje das administrações que eu tenha feito que tenha se convolado em falência. Todas se recuperaram com as suas dificuldades, penosamente, mas foram adiante. Então, mudou muito. Mas, mesmo assim, a recuperação ainda é algo que soa mal para os torcedores, né? É só uma ponderação que eu coloco aqui. Eu queria perguntar à doutora Thaisa, às vezes a gente vê, você mencionou muito apropriadamente, eu falo em relação ao público, né, aos nossos associados, a questão das pequenas e médias empresas, né, que passam por muita dificuldade. Você acha que há alguma dificuldade numa empresa, por exemplo, que está numa crise como essa, em conceber a ideia de uma... Aí, um pouco pegando o que o doutor Marcelo acabou de mencionar, há uma certa preocupação em relação à imagem, às vezes é uma empresa de família, às vezes é uma empresa em que há uma governança assim, difícil, porque tem sentimentos envolvidos, não é simplesmente reunir um conselho, como disse muito bem o Marcelo. Você não acha que isso aí é uma questão ainda cultural também para a gente, por exemplo, para a nossa cultura jurídica e para a nossa cultura social? Bom, Daniel, eu acho que a empresa, primeiro, se confundia muito o termo empresa com empresário, né? A empresa é a atividade economicamente organizada, isso é uma tecla que a gente bate sempre, porque muitas vezes o que se quer recuperar é o empresário, e esse empresário a gente às vezes não consegue recuperar. A empresa ela vai permanecer, a atividade vai permanecer com outra pessoa explorando ou não, isso é um arranjo. Em sociedades que têm afeto, que essas são sociedades familiares, sociedades que têm afeto, sociedades de amigos, sempre é difícil tomar uma decisão. Até as dissoluções são difíceis em sociedades que possuem afeto, porque as pessoas têm um vínculo, né, diferenciado, não é um vínculo só de capital, de investidor, né, então é muito difícil se tomar decisão nessas sociedades.
Eu me recordo que o STJ, inclusive, deu uma decisão, já tem há muitos anos, acho que foi em 2011, salvo engano, falando sobre a extensão da Affecto Societatis para as sociedades anônimas, que nunca tiveram, mas de cunho familiar fechadas, ou seja, permitindo que houvesse a dissolução nessas sociedades por quebra da Affecto, que era uma coisa inimaginável para uma sociedade anônima, mas que era uma figura muito utilizada no Brasil, principalmente porque a gente tem grandes empresas, grandes grupos familiares, né? Isso a gente ainda tem aquela coisa patriarcal muito forte no Brasil. A gente tem um poder muito pouco pulverizado, apesar de ter bolsa, enfim, mas nas grandes empresas ele ainda é bem familiar, ele é pouco pulverizado. A vantagem da recuperação judicial é que antes de você entrar, você pode, dentro do grupo familiar, escolher as empresas que você pretende recuperar. Você não precisa recuperar todas do grupo, você pode fazer os arranjos antes de entrar, desde que eles não sejam fraudulentos. Se forem também, depois, durante a recuperação judicial, isso vai ser deflagrado pelo próprio juiz, o administrador às vezes verifica, o MP. Então, assim, você pode fazer esses arranjos dessa forma. Ela é uma grande opção de reestruturação, sim, porque a gente tem o stay, né, que suspende todas as execuções, tem a sensibilidade do juízo falimentar para poder, e recuperacional para poder afastar travas bancárias quando há necessidade. Precisa-se de dinheiro novo, muitas vezes dinheiro novo advém de uma venda de um bem que está preso com o fisco. Então, a recuperação judicial, ela possibilita esses arranjos, não porque a gente está vendo a figura da família, a figura individualizada daquele conglomerado que foi montado do empresário, mas sim por causa da atividade econômica que perpassa, que ela vai adiante para outras pessoas, e essa atividade econômica, como bem o doutor Marcelo colocou, ela tende ao número infinito, né, de pessoas. A gente fala infinito porque a gente não tem como mensurar as cadeias indiretas daquela pessoa jurídica. É o que vocês estavam falando em relação ao clube de futebol, né? O principal são os satélites. A gente não tem como mensurar os satélites. Então, eu me lembro de um processo que eu levei para pesquisa, que não era meu, era até do escritório da Bomascar, que estava na primeira vara, com o doutor Alexandre, e eu levei para pesquisa porque eu achei muito interessante, dos casos Rica, uma recuperação judicial no passado, Frangos Rica, né? E a Assembleia, ela não foi votada por conta de um credor, com garantia real, um banco, uma instituição financeira. Só que era o único, acho que, salvo engano, era o Itaú, era o único que negou. E aí eles conseguiram afastar, né, com base no abuso do direito de voto, do Crown Down, e conseguiu fazer com que a recuperação judicial, então, ela se mantivesse, porque o voto de todos os outros credores superavam a dívida da instituição financeira. Ele ficou claramente provado isso. Mas o que me chamou na Frangos Rica, eu trabalhando, né, no grupo de pesquisa com os alunos na universidade, foi exatamente essas relações indiretas de vários microempreendedores individuais que faziam um abate, eram vários municípios pequenos no interior que iriam ser atingidos, que não têm né, o mesmo movimento, a mesma rentabilidade, porque é o que eu falo, quando você fecha uma fábrica num determinado município do interior, vai abrir outra, mas não imediatamente, até você conseguir superar aquela crise e outra pessoa vir se reestruturar, a população, né, geograficamente daquela localidade, ela vai sofrer. Então, o processo de recuperação judicial, ele é muito importante, porque você não pode ver ele do ponto de vista do empresário, mas eu digo até, eu brinco, que a pessoa jurídica, ela se torna tão forte e a atividade econômica, ela vai tão além de você sócio, de você fundador, você perde o controle sobre ela, né? Ela vai empregar, ela vai fazer relações jurídicas, ela vai ser importante naquela localidade que, no final, ela segue por ela. E o processo de recuperação judicial mostra muito bem que a gente reestrutura a empresa e não o empresário. Ele segue adiante sem que o empresário, então, conseguisse conter aquilo. Os clubes, eles têm, dentro dos projetos, né, o projeto de SA, isso faz com que ele saia um pouco desse perfil personalíssimo, né, dessa Affecto, que tem os torcedores, e ganhe um pouco mais um perfil empresa.
exatamente pensando nisso e pensando nessa reestruturação, que é uma realidade futura. E aí a gente teve agora, dia 18, a medida provisória, e daí eu vou pedir para o doutor Daniel, depois, isso é a minha dúvida que eu tenho, como é que fica nessa questão dos contratos, que eu estou bastante curiosa em relação à visão aí do doutor Marcelo, que já trabalhou com clube e empresa, com clube, né? Não, agora essa visão nova do clube e empresa, mas em relação a esses contratos, porque eles foram muito afetados, né, com a crise da Covid-19, porque deixaram de jogar, deixou de jogar, deixou de ser transmitido, deixou de ter receita. E todos os outros mini-clubes que estão dentro do clube principal do futebol, que é o que rende mais dinheiro, né, que tem a maior receita e que, de certa forma, consegue manter os demais, que são os satélites. Então, assim, uma crise dessa é uma crise do efeito dominó, né? Porque aí você não vai atingir só o Botafogo, o clube de futebol, você atinge todos os outros esportes que estão interligados. Então, assim, realmente a gente precisa, eu queria saber a visão, exatamente por conta da MP que veio agora, porque a gente precisa de medidas urgentes para os clubes, porque a Covid-19 afetou drasticamente a receita desses clubes. Então, assim, essa visão da associação, essa visão desse pensamento da empresa, ele tem que existir, porque senão seu clube vai acabar sim, ele vai acabar, porque ele precisa pagar as contas, ele precisa fechar as contas, né? E a empresa ela tem que seguir, que seja então com outra pessoa jurídica, explorando aquela atividade. Enfim, a gente tem que parar para pensar no clube, sim, dentro dessa nova visão. E só para eu fechar, eu queria só mostrar rapidamente, que ficou faltando, o número de falências que entraram durante esse período. Rapidamente aqui eu vou só compartilhar aqui com os senhores rapidinho. Não tenha pressa, porque está muito agradável, doutora Thaisa. Pode... obrigada. Eu queria dar... estão todos vendo? Então, eu queria só compartilhar o número de falências para chamar a atenção, que a gente teve aqui, eu analisei todos esses processos, e nós tivemos aqui 4 falências requeridas por credores trabalhistas. Agora, nessa segunda pesquisa, eu separei credor trabalhista de crédito de honorários advocatícios. Mas a questão é que tanto os 7 primeiros processos, os 4 trabalhistas e os 3 que advêm de honorários advocatícios, eles são dívidas pretéritas, né? Execução frustrada, de pagamento de alimentar que não foi efetivado e entraram com a falência. Falência para cobrar dívida, né? Execução singular, não com uma visão de execução concursal lá do artigo 94, inciso 1, que é o primeiro, né? Quando você tem um crédito que não foi pago, um título executivo judicial ou extrajudicial, vencido não pago, aí geralmente a gente trabalha com o 94, inciso 1, com a questão da impontualidade. E a gente teve uma falência requerida por credor empresário, sim, que é a JF Empreendimentos Imobiliários. Ela não apareceu inicialmente na minha pesquisa, porque esse processo é físico, eu estou com dúvidas desse processo, porque a João Fortes ela tem participação na JF Empreendimentos Imobiliários. Então, assim, até que ponto, né, essa recuperação e essa falência estão interligadas, né? Não que não tem autonomia, são pessoas jurídicas distintas, mas como é um processo físico, vindo agora em 2020, eu realmente precisaria analisá-lo e a gente não consegue ainda analisar. E tivemos uma autofalência, mas essa falência da Contal Comércio de Produtos Descartáveis, eu achei bastante interessante, apesar de ter uma ME, era uma ME que prestava serviços de alimentos para o fórum, ou seja, no Fórum da Barra, tinha um quiosque dentro do fórum, né, que tinha lá a prestação de serviços, mas que ela mesma fala, com os processos eletrônicos, o movimento no fórum caiu. Então, ela, sim, estava próxima do judiciário, sabe? Com certeza alguém a orientou para requerer a falência, né? É uma Eireli. Não, essa não é a Eireli, se não me engano. É uma limitada mesmo, uma Eireli. Então, assim, a gente teve uma autofalência. Então, esses dados mostram bem como que a gente está ainda
nessa linha, né, se eu for fazer uma equiparação com a Covid, bem assintomática. Eu estou assintomática em relação às microempresas e empresas de pequeno porte. E aí a associação ela tem um papel fundamental, os sindicatos, para a gente poder, no futuro, né, conseguir mapear direitinho para saber o que realmente aconteceu. E é aquele negócio, se eu fechar como empresário, eu fechar a minha empresa, né, como sociedade empresária, eu fechar a minha atividade econômica, eu vou viver de quê? Se aquela era a minha principal atividade. Então, eu vou ter que me reestruturar mesmo, mas se eu posso me reestruturar dentro do judiciário, ou fora do judiciário. Aí eu tenho que encontrar as fórmulas. O PL ele se torna importante a partir do momento em que ele traz institutos para essas empresas poderem se autofinanciar, né? Ou que tenham fundos, tenham segurança para reinvestir nessas empresas, porque ninguém vem para o judiciário para fazer uma recuperação judicial, senão na pretensão de buscar dinheiro novo. Eu preciso do investidor, eu preciso da segurança para esse investidor. Mas a minha crítica é que o tempo, o time do PL, ele já está indo. Eu preciso que esses mecanismos de fundamental importância, que é a diminuição do quórum na recuperação extrajudicial, que é a questão do Deep Finance, do Fresh Start, eles sejam, né, aprimorados no PL 6279, que é o definitivo, que altera a nossa lei, para que depois de 31 de dezembro, a gente tenha mecanismos e não esteja aqui discutindo o que fazer, o que aplicar e se vai ser um ativismo judicial ou não, porque isso vai cair na mão do doutor Alexandre, da doutora Maria da Penha e de todos os juízes do Brasil e vão ter que resolver. Sem lei fica difícil, né? Então eu sou obrigado a aplicar analogia e, enfim, eu tenho que dar uma solução para o caso concreto enquanto juiz, né? Eu tenho que prestar jurisdição, nem que seja indeferindo, mas eu vou ter que prestar jurisdição. E a sensibilidade da empresa, ela tem que nos forçar a ter um pensamento diferenciado, porque não é um credor individual, né? São diversos credores afetados, né, coletivamente ou concursalmente, tanto faz a teoria que se segue, por essa atividade que vai ser interrompida. Então, essa é a grande preocupação. Eu queria agradecer a oportunidade de poder mostrar os dados, mas principalmente para reflexão. Agradecer a oportunidade da associação, né, ter nos dado essa oportunidade, e aos panelistas que compõem aqui comigo essa mesa, que são pessoas que eu admiro muito, né, principalmente do meu lado direito, acho que é o do lado esquerdo de vocês, que eu admiro pessoalmente, né, uma pessoa que eu tenho um afecto maritaris com ele, e o doutor Marcelo, que é uma pessoa que eu admiro, um advogado muito atuante, né, administrador judicial também bastante conhecido, e o doutor Daniel, não tenho comentários, Homem de Carvalho, excelente advogado, uma pessoa, um ícone aí para a gente seguir. Eu só sigo vocês, eu sou a maior espectadora de vocês. É um prazer estar aqui. Obrigada. Duas palavras sobre o que você suscitou há pouco. A primeira questão em relação à associação comercial, em relação ao que a gente imagina. Eu, em relação, por exemplo, às questões das chamadas sociedades sem fins, associações sem fins lucrativos, eu não preciso buscar nenhuma escola de Frankfurt, neoconstitucionalismo, efetividade dos princípios, eu vou a Carlos Maximiliano, ou seja, a gente tem aqui todo o instrumental para dizer, olha, eu não estou criando direito, não, eu estou aplicando o direito necessário. E aí, obviamente, se eu tenho em torno dessa associação um movimento econômico, como eu disse, de lucro, de tributo, de outras empresas que vivem em torno, como você falou muito bem, de uma pequena lanchonete, um restaurante, eu acho que aí você está dada a resposta, não há dúvida. E acho, daí na sequência, vai um assunto, um tema e uma provocação para nós todos. Nós temos no nosso site um espaço que é o espaço de opinião, um editorial, que a gente poderia, por exemplo, escrever um artigo, um texto, até de orientação, porque eu acho que às vezes para uma empresa é uma coisa assim, muito nova. O empresário está preocupado, obviamente, em sobreviver, em pagar os seus impostos. E eu então vou fazer uma provocação ao Marcelo,
a Thaís, a gente escrever um texto para o site da associação na linha de uma orientação, porque eu acho que é o que mais nós vamos necessitar. E a minha provocação ao doutor Alexandre, ao doutor Marcelo, para concluir, agradecer muitíssimo, foi 1h04 até aqui, assim, maravilhoso, passaram rápido, poderíamos ficar aqui mais tempo. Vocês imaginam que vai haver um tsunami de pedidos de recuperação nos próximos meses? Ou seja, a gente está, na verdade, nesse silêncio, nessa paz dos cemitérios que vai preceder um grande tsunami? Doutor Alexandre, por favor. Ligar o microfone, pronto, foi. Eu sou um pouco cético com essa questão que vai haver essa avalanche, esse tsunami, que as empresas vão correndo para o judiciário, porque passados 3 meses, e 3 meses terríveis para a atividade comercial, terríveis mesmo, porque teve uma hora que você andava pela rua, estava tudo fechado, era uma coisa horrível. Então, e esses 3 meses foram os piores, porque agora várias empresas se adaptaram e aquelas que estavam fechadas estão aos poucos retomando a atividade empresarial. Então, eu não quero ser profeta aqui, eu não tenho bola de cristal. Aliás, eu recebi um vídeo muito engraçado de um comediante português, o Ricardo Alberto, acho que era Ricardo Alberto Pereira, que ele mostrou as previsões dos astrólogos portugueses no final de 2019 para o ano de 2020. 2020 vai ser uma maravilha, 2020 será um espetáculo, um ano de muita prosperidade, não sei o quê. E você assistindo aquilo, você ria assim, de gargalhar, porque as pessoas falam que os astrólogos todos falam que 2020 vai ser uma maravilha, 2020 está sendo um inferno astral. É o ano que nunca existiu. No futuro nós vamos lembrar assim, como é que foi 2020? Passou. 2020 eu não me lembro como foi, passou. Então, sem querer ser astrólogo, futurista, seja lá o que for, eu estou cético com relação à eventual avalanche de processo de recuperação judicial. Mas o tempo é que vai mostrar quem tem a razão. Eu tenho profundas dúvidas, doutor Daniel. Algumas empresas vão sumir, inclusive, tá? Vão desaparecer, que já vem acontecendo, tá? Aí na área de restaurantes, da gastronomia, o Sal, por exemplo, está fechando o restaurante dele, como é que é o shopping, do Vila, esse é ao lado do Barra Shopping ali, o Village, está fechando, vai manter só no Barra Shopping. Outros restaurantes também estão fechando, quer dizer, esses de pequeno porte, que são esses restaurantes que têm dívidas aí de 1 milhão, 600 mil, 700 mil, eles não vão se socorrer no judiciário para tentar uma recuperação judicial. Eles vão encerrar e os seus respectivos donos vão ver o que vão fazer com isso. Eu vou falar na quarta-feira ou na quinta-feira para algumas pessoas do varejo. Vejo a situação do varejo muito delicada, mas muitas e muitas empresas passando por uma dificuldade imensa e não sabem como soerguer. Dificuldade muito grande. Eu não sei se isso tudo vai se canalizar para o judiciário, mas eu acho que nós vamos ter algumas empresas que não entrariam de antemão no judiciário ingressando agora em função da pandemia. Eu não sei se esse número será enorme, eu concordo com o doutor Alexandre, eu também não sou, assim, tão desesperado quanto as pessoas e quanto as publicações que eu vejo aí em jornais, noticiários, enfim, eu não creio que seja esse número, mas eu acho que muita gente vai se socorrer no judiciário. Não sei se esse volume será um volume catastrófico, um tsunami, eu não acredito que seja isso. Mas que a situação é muito grave, isso eu não tenho a menor dúvida. E diria mais, é grave para 98% dos empresários. 2% no momento do tsunami estão ganhando dinheiro. A área farmacêutica em alguns segmentos, isso não tem muita afetação. A área de alimentação deve estar muito bem também, porque as pessoas não deixam de comer. E-commerce. Eu vi aí, não sei se foi o Magazine Luiza ou um
outro, dizendo que eles têm caixa para suportar durante 6 meses, que dizem que o ideal é que você tenha um caixa para suportar 3 meses, que você passa por qualquer crise, foi o tempo mais ou menos que demandou essa. Enfim, mas são pouquíssimos, né? A grande maioria está vendendo o almoço para jantar. Então, eu acho que nós teremos algumas recuperações, sim. Acho que o momento é muito delicado, a crise é muito asfixiante para as empresas, a maioria dos empresários aí passando por uma situação que eles jamais esperavam. Há imprevisibilidade, como bem colocou aí a doutora Thaísa, os clubes de futebol estão, né, enquadrados dentro desse contexto também. Agora, a teoria da imprevisibilidade ela é muito delicada, eu não sei como é que estão os contratos dos clubes com porque a grande receita dos clubes são as transmissões de futebol, né? Acho que é a fonte maior de receita. O Flamengo é que está fora da linha, aí, talvez mais 2 ou 3 clubes brasileiros que hoje têm outros patrocínios paralelos que dão um sustentáculo muito grande. E só para encerrar, vejo a medida provisória como muito boa para os clubes, tá? Acho que esses direitos... Porque, na verdade, basta é como funciona já na Europa, tá? E eu acho que também o caminho dos clubes é virar empresa. Não tem outro caminho, doutor Daniel. Eu não vejo na associação a estrutura necessária da confiabilidade, da venda dos produtos nesse patamar, por exemplo, nós estamos falando de negócio, um Corinthians vendendo 600 milhões, recebendo 600 milhões por ano, um Palmeiras 700, um Flamengo 1 bilhão, sem uma associação. A tendência é virar uma empresa, estar na Bolsa, como estão os clubes de Londres, ter uma visibilidade maior, ter uma credibilidade, uma responsabilidade proporcional ao faturamento que o clube tem, entendeu? Isso tudo é muito importante. E acho que a medida provisória, basta dizer o seguinte, né? Se é bom para a televisão pagar 1 bilhão aos clubes, ela paga 600 milhões ou 700 milhões hoje para os 20 clubes, 40% é rateado entre eles de forma igualitária, 30% é pelo conjunto de transmissões, quem tem mais jogos transmitidos ganha mais, e os outros 30% é pelas colocações do 1º ao 16º lugar. Tá? Eu estou falando o número de 2019, eu não sei quanto é hoje. Tá? Com absoluta convicção, o Flamengo ganhando aí num Campeonato Brasileiro 40 milhões. Se ele televisionar 20 jogos dele, ele vai ganhar mais do que 40 milhões do que ele ganha da Globo. Ele colocando na internet aqui, ó, no YouTube, lá no Flá TV, e ele podendo vender para você assistir o jogo a R$20, 2 milhões de pessoas assistindo, já deu os 40 milhões. Fora os patrocínios que ele vai obter durante os jogos. Então, eu acho que vai ser altamente vantajoso para os clubes. As televisões vão continuar transmitindo, mas vão pagar melhor, vão ficar canalizadas com um ou outro clube, vai ter uma concorrência maior também. Acho que vai ser muito bom. A discussão dos contratos é uma discussão delicada, mas que eu acho que vai acontecer também, com base aí, como a doutora Thaísa bem colocou, na teoria da imprevisibilidade. Agora, é muito delicado. Como o Venosa nos ensina, essa imprevisibilidade tem que ser bem previsível mesmo. Eu não sei se o simples fato da pandemia, a pandemia é uma imprevisibilidade absoluta, não tenho nenhuma dúvida, mas como ela afetou esses contratos de molde a autorizar que eles sejam revistos, né? Porque, em princípio, né, como diz Maria Helena Diniz, os contratos são lei entre as partes, né? O pacta sunt servanda ainda impera, né? Agora, há alguns momentos, você tem a rebus sic stantibus aí, que é a teoria da imprevisão, das alterações do contrato, como usando uma expressão idiomática que eu aprendi com o doutor Alexandre, vamos ter muito pano para manga. Ou seja, não quer dizer nada, mas existe a expressão. Idiomática ou idiotíssima? É com muita dor no coração que eu preciso encerrar nossa live, porque o Marcelo acabou de abrir uma outra tema de live, que é a questão da imprevisão. Eu acho sim que a pandemia é a imprevisibilidade por natureza, né? Mas é um debate espetacular, porque a gente, inclusive, já está nos assistindo a doutora Kátia Junqueira, que é desembargadora eleitoral, especialista na questão regulatória, e ela já tinha ontem mandado mensagem: a gente precisa discutir isso aí, porque a questão das concessões é muito séria.
Então, isso é um tema espetacular que o Marcelo lançou aqui para a gente, que realmente daria para mais 2 lives. Então, faremos outra, com certeza. Não, então, eu primeiro agradeço assim, imensamente, em nome da Associação Comercial, a alegria de estar com vocês, de aprender a competência, a capacidade de cada um, Alexandre, Thaís, Marcelo. Convido, já estão convidados para uma nova live, vamos ficar monitorando essa situação, essa questão dos clubes, essa questão da MP. Isso aí é importante, as pesquisas que a Thaisa tem feito são importantíssimas para monitorar advogados, magistratura, a academia nesse proativo é muito importante para o mundo real, né? Então, por isso, segundo estamos já com um desafio de escrever um texto para o site da associação. Então, a Thaisa e o Marcelo já estão escalados aqui para a gente escrever a 6 mãos. Como o doutor Alexandre pode amanhã julgar, a gente vai deixar ele de fora, ele amanhã pode estar. Mas nós 3 vamos pensar aqui um texto para a gente colocar no site, dizer que essa nossa live vai ficar à disposição no site da associação e para que a gente replique, para quem não pôde assistir. E encerrando aqui a noite realmente com dor no coração, porque foi uma 1h15 agradabilíssima, de muito conhecimento, muita cultura, como não poderia deixar de ser com os 3 convidados que vieram aqui hoje. Em nome da Associação Comercial, muito obrigado, a gente vai encerrando por aqui, até a próxima. Um abraço, boa noite. Obrigado. Obrigada a todos, obrigada.